Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algumas dicas para tornar vocês, para que você se torne um estudioso mais sério, mais profundo na Bíblia. E não só da Bíblia, mas de assuntos gerais. Então, como eu mencionei no vídeo anterior, existem alguns métodos que você precisa ter em mente. E um deles, que eu vou estar falando aqui ao longo do vídeo, é sobre anotar. Anotar. Então, ao longo desse vídeo eu estarei mencionando pelo menos 5 livros. 5 livros estarão sendo mencionados. Então pegue uma caneta, um papel, anote esses 5 livros. Serão os próximos livros que você irá ler ao longo de 2024. Vamos para essa jornada juntos? Então aguardo você até o final do vídeo. E aí você coloca no comentário quais livros você não conhecia, quais livros você não tinha. E é isso aí. Então, vamos lá. Peço que se inscreva, ative as notificações. Caso queira conversar comigo, meu telefone se encontra no meu Instagram, Adolfo Clair. E se gostar desse vídeo, ao longo do tempo, se torne membro do canal. Curso de Teologia na página inicial do canal. Curso de Teologia, vamos a mais este vídeo. Então sim, o grande estudioso, uma pessoa que ela tem um método de estudo, e é importante eu mencionar isso para vocês, ela anota. Então ela anota nome de livros, ela anota nome de autores, ela anota nome de vídeos, ela observa a estrutura com que está sendo falado. Então, por exemplo, qual é a diferença argumentativa, por exemplo, entre, vamos lá, eu quero que você faça essa diferença entre Leandro Carnal e Mário Sérgio Cortella. Qual é a diferença estrutural no argumento dos dois? Existe uma diferença. Você saberia me dizer qual é? Talvez você fale, eu não acompanho o Mário Sérgio Cortella. Eu não acompanho o Leandro Carnal. Pô, seria legal você acompanhar. Qual é a diferença estrutural de pensamento do Luiz Pondé com o Olavo de Carvalho? Sabe, assim, parar para ouvir o cara, ouvir o que a pessoa tem a dizer. Mas um fala muito palavrão, dane-se. Pegue e observe o que o cara está falando. Observe a linha, a lógica de raciocínio. Então, o estudioso, ele observa a lógica de raciocínio do que ele pretende, de quem ele ouve, do que ele lê. Ele observa a lógica. E isso, muitas vezes, não é falado pelo teu professor de história, pelo teu professor de escola, de faculdade. Eles não te ensinam a fazer isso. Então essa é a primeira dica que eu dou. Então, você já anotou ela? Então, anota essa aí, por favor. Então eles anotam, pegue o hábito de anotar nome de livros, nome de autores, saiba diferenciar a estrutura de argumentação. Então, por exemplo, qual que é a lógica de vídeo que eu utilizo? Eu vou dizer para vocês. Talvez tem pessoa que me acompanha há 5, 6 anos e não sabe. Eu uso o sistema de vai e vem. De vai e vem. Como assim? Eu vou começar no ponto A, vou para o ponto B, volto para o ponto A, volto para o ponto C, B, talvez eu vá para o ponto C e depois eu volto para o ponto A e aí finalizo o vídeo. É mais ou menos isso. Por que isso acontece comigo? Porque eu não tenho roteiro. Eu estou gravando o vídeo aqui, não tenho a mínima ideia em que tempo eu vou terminar esse vídeo. Entendeu? Mas essa é a minha lógica. Algumas pessoas já se acostumaram com isso. Então elas já, talvez até pulam partes do vídeo, apesar que eu sempre apresento uma coisa diferente ou outra. Mas é assim que eu estruturo meu pensamento. Você já tem pessoas que elas têm uma lógica, que ela começa o argumento dela, ela vai em linha ascendente, ela vai colocando a argumentação dela, pá, e finaliza. Tranquilo. Né? Então, essa lógica ela é apresentada. E isso acontece em muitos livros, em trechos da Bíblia, que tem a ascensão, a apresentação do tema e a finalização. Pô, é comum isso aí na Bíblia. Né? É comum. Né? O estilo de poema quiástico e por aí vai, a estrutura do Apocalipse também é muito nesse sentido. Então anote. Eu não sabia disso. Então anota. Anota aí, irmão. Anota aí, cara. A anotação ela é a grande aliada do estudioso. E o primeiro livro que eu vou indicar para vocês, esse livro
até o dia 31 desse ano, eu vou estar, de dezembro desse ano, né, de 2023, eu vou estar lendo esse livro, que ele chegou para mim faz pouco tempo. Vida Intelectual do Sertilanges. Sertilanges, Olavo de Carvalho, ele menciona o seguinte, fala assim, ó, foi esse livro que me fez escolher ser um intelectual. E muitos amigos meus leram esse livro e indicam esse livro. Amigos meus que são pastores, né, teólogos, e você pode ver que tem muita gente falando bem desse livro. Então anota esse livro para você colocar ele na sua estante. A Vida Intelectual, primeiro livro. Conhecia ele, sim ou não? Depois você comenta aqui. Primeiro livro. Perfeito? Então, essencialmente essa é uma primeira dica e o porquê dessa indicação. É um livro que eu não li ainda, mas por outras pessoas terem me indicado, tremendo. Falei, não, é esse livro que eu vou ler, né? Inclusive amigos meus, o Santana do canal Sotaná, hoje ele é pastor, ele não grava tanto vídeo lá no Sotaná, mas ele me indicou esse livro também, A Vida Intelectual do Sertilanges. Ok? Primeiro livro. O segundo livro, que eu vou dizer para vocês aqui, ele é um livro que eu já indiquei várias vezes aqui, e ele foi o livro que me fez estudar grego. Foi o livro que me fez estudar grego. Tá? Então é um autor chamado Pedro Apolinário. Anote, esse livro você não encontra para vender, você só encontra o PDF. Então você pode baixar o PDF, ler e imprimir. Esse livro aqui, Explicação de Textos Difíceis. São dois livros, né? Esse livro e o Leia e Compreenda Melhor a Bíblia. Esses dois livros aqui são cruciais para a compreensão Para vocês terem noção, quando eu li o primeiro capítulo desse livro há mais de 13 anos atrás, há 12 anos atrás, foi em 2012 que eu comecei a estudar grego, foi ler o primeiro capítulo desse livro e o segundo capítulo que eu comecei a estudar grego. Foi por causa deste livro que eu comecei a estudar grego. E aqui você vai encontrar muitas referências de teologia. Hoje estão limitadas, esses livros aqui, eles também atrasados, porque eles são da década de 90, de 33 anos atrás. Hoje você tem conteúdo, graças a Deus, você tem conteúdo mais abrangente. Mas esse escritor aqui, Pedro Apolinário, meu irmão, que autor! Ele escreve de uma maneira simples, profunda e interessante. Por causa desse cara aqui, eu passei a estudar grego, passei a conhecer crítica textual. Ele tem um outro livro chamado História do Texto Bíblico, aconselho você a ler também. Mas esses dois aqui, Explicação de Textos Difíceis da Bíblia e Leia e Compreenda Melhor a Bíblia, são pérolas, você vai encontrar pérolas de conhecimento, pérolas para pregação na sua Bíblia, pérolas de pregação, é o conselho que eu dou, tá? Pedro Apolinário. Perfeito? Gostou da indicação? Anota aí. Um terceiro livro que eu digo que vale a pena ler, ele mudou minha compreensão de tradução, de explicar o texto. Esse livro ele é fundamental para quem vai fazer exegese. Entendes o que lês do Gordon Fee. Entendes o que lês, Gordon Fee, editora Vida Nova. Esse livro, você tem uma tonelada de livros de exegese lançadas hoje, mas este aqui tem que ter na sua biblioteca. Tem que ter na sua biblioteca. Então, anote aí. Já foram o quê? 3 livros, né? Essencialmente 3 livros. 3 livros. Esse é o terceiro livro. Ok? Então anota aí. Entendes o que lês do Gordon Fee? É um clássico da exegese brasileira. É um clássico, ele está aí desde a década de 80. É um baita livro. Ele traz muita citação de vários livros também. Livros sobre exegese, grego e por aí vai. Alguns deles já foram até traduzidos para a língua portuguesa, graças a Deus. Então, dê uma lida para observar a bibliografia, para observar o método, a explicação, a argumentação. Muito bom. Quarto livro, né? Basicamente assim. Quarto livro que eu vou estar apresentando para vocês. Curso de Linguística Geral Fernando Soucer. Mano, isso aqui, ele é estudado em faculdade de letras, português. Qualquer pessoa que fez letras português, lê esse livro aqui, porque ele é o que manda na estrutura da língua portuguesa no estudo de linguística. Tá? Ele é um livro que existem pessoas que discordam dele, existem pessoas que discordam do Fernando Soucer hoje, mas ainda assim, cara, é um livro muito gostoso de ler. Ele não é um livro que você vai ler como se estivesse lendo um romance. Ele é um livro, capítulos pequenos,
mas ele é extremamente eficaz na sua apresentação, na construção de uma língua. E por que nós estamos falando disso? Cara, você está no meu canal, eu estudo grego, eu falo sobre grego, crítica textual, hebraico, latim, né? Eu falo sobre muitas coisas. Então esse livro aqui, ele abriu minha mente no para o processo de interpretação e tradução do texto bíblico, principalmente nisso. Tá? Então é um livro que é muito essencial e você pode também estar adquirindo outros livros relacionados à linguística. Tá? Linguística é extremamente importante para nós, teólogos e estudantes da língua grega. Perfeito? Então eu indiquei 3 livros, né? O Sertilanges, Pedro Apolinário, Entendes o que lês e Curso de Linguística Geral. 4 livros. Um outro livro que, mano, você tem que ler. Isso aqui foi indicação de um amigo que é historiador. E desde então, ele tem sido a ferramenta para minhas pesquisas. A Cidade Antiga, Fustel de Coulanges. Tem várias edições desse livro aqui, tá? Várias edições. Hoje eu escolhi a Martin Claret. Normalmente outros vídeos meus tem um que é uma capa verde e tal. É uma outra edição. Cidade Antiga é um livro que conta a estruturação de como se construiu uma cidade antiga. E ele fala muito sobre a Grécia e sobre Roma. E você fala, tá, mas por que esse livro? Se você observar o método que esse cara faz, você vai ter uma outra visão, um outro entendimento de como olhar para o mundo antigo. E por que esse livro é importante para nós? Primeiro porque ele está falando da Grécia e de Roma. A Bíblia, ela é escrita num contexto greco-romano. Então, querendo ou não, tem coisa aqui, tem informação aqui que vai lhe ser útil. Inclusive, o primeiro capítulo desse livro, que ele já começa tratando da crença da imortalidade da alma e como ela influenciou o culto greco-romano. O culto grego e o culto romano. É muito interessante. Os espíritos lares. Então tem coisa aqui que se você ler nesse livro, ele vai te ajudar a estruturar o pensamento. E fora que ele faz uma busca, também uma varredura, por exemplo, no meio dos hindus, das crenças hindus. Por quê? Os hindus também vêm você tem o sânscrito, que é uma língua indo-europeia. Então, parte da tradição dos hindus, se você remontar, você encontra paralelos com a cultura greco-romana também. Mas os hindus estão lá na Índia, do outro lado do mundo, praticamente, pá. Mas mesmo assim, é importantíssimo. Então, essa Cidade Antiga aqui é um livro muito interessante, muito importante. Ele influenciou vários pensadores. Um deles eu acredito que tenha sido Olavo de Carvalho, outro é Gramsci, Antônio Gramsci. Porque, cara, na hora que eu li esse livro eu entendi qual que era a ideia e a abordagem do Antônio Gramsci. E também compreendi, por exemplo, algumas falas que acontecem em Isaías. Né? Não, você tem uma passagem do fogo estranho. Por que Deus condenou os filhos de Arão por levar um fogo estranho? Às vezes o fogo estranho que os filhos dele levaram tivessem alguma relação com o culto pagão. E aí você entende o porquê que Deus foi duro com os filhos de Arão e matou os dois. Mas aí, isso é só lendo esse livro. Então, indicação. Anotou? Cidade Antiga, Fustel de Coulanges. E o último livro, não menos importante, talvez até mais importante que todos eles, também sobre o Império Romano, é Edward Gibbons, Declínio e Queda do Império Romano. Eu estou aqui com uma edição em inglês, eu tinha edição em português, que é da capa roxa, pela Companhia das Letras, porém eu dei para um amigo, né? Eu falei para ele, ó, você fica com esse livro, na hora que eu precisar dele você me compra outro, né? E era um garoto de 13, 14 anos de idade, hoje ele já está estudando, fico feliz. Um garoto de 14 anos de idade já estudando grego, fico muito feliz. Não sei se ele está se desenvolvendo, mas eu tenho uma edição mais completa em inglês, 2 volumes. Esse livro originalmente é 6 volumes. Edward Gibbons, Declínio e Queda do Império Romano, ele é um livro que trata desde a queda do Império Romano, né, o começo do declínio dele até a sua queda completa. E ele passa por toda a história desde o segundo século da era cristã, primeiro século da era cristã, até 1453, até a queda de Constantinopla. Então ele narra as conquistas dos bárbaros, a decadência da cultura do Império Romano, algumas tomadas de decisões de alguns imperadores romanos.
E aí ele fala sobre também alguns pais da igreja, como Atanásio. Atanásio é mencionado muito detalhadamente no Edward Gibbon. Então, e esse é um clássico da história, do estudo da história. Ele é o único autor do século XVIII que é lido, estudado e indicado pelos historiadores. Como é que eu conheci esse livro? Tem um outro livro que eu estudo sobre profecia, é a minha base de estudo profético, que é Daniel e Apocalipse do Uriah Smith. Daniel e Apocalipse do Uriah Smith. E o Uriah Smith menciona com certa frequência esse autor aqui. Ele menciona com muita frequência. Curiosamente, Olavo de Carvalho, na indicação de livros importantes que todo mundo precisa ler, ele também menciona Edward Gibbon. E quando eu fui estudar a história antiga na faculdade de história, adivinha quem que eu encontrei lá sobre Roma? Adivinha? Edward Gibbon. Então, é impossível, com todo respeito, nós que lemos o Novo Testamento, nós que estudamos, que lidamos com uma documentação antiga, falar do tema sem ser isso. Então, vocês percebem que por mais que as minhas indicações nesse exato momento elas foram voltadas para a compreensão do Novo Testamento, vocês vão perceber que esses 5 livros vão abrir a mente de vocês para um mundo muito maior de pesquisa. E por que eu estou fazendo esse vídeo exatamente? É porque eu quero que você se torne um estudioso, eu quero que você se torne um pesquisador. Se você já é, eu estou aqui refinando o seu potencial, porque a minha função aqui é refinar o seu potencial. Não é eu estudar por você, mas é eu te direcionar para você chegar a um certo caminho. Então, a dica é essa. E por que acontece? E um outro detalhe muito importante que eu estou mencionando. No Brasil, não existe pesquisa até o mestrado. O brasileiro, até o mestrado, ele não consegue fazer pesquisa. Para você ter noção, o cara passou pelo ensino fundamental, ensino médio, faculdade, pós-graduação, e ele só vai começar a fazer pesquisa de verdade no mestrado, cara. Enquanto que em outros locais do mundo, tipo Estados Unidos, Índia, Inglaterra, o cara tem que estar fazendo pesquisa já no tempo de escola. Mas o brasileiro não é acostumado a isso. Então, talvez você seja vítima do processo educacional brasileiro e deva mudar isso. Então eu peço que anote quais livros você conhecia, comenta aqui para me dar essa força, me diz quais livros você conhecia, quais livros você pode indicar para que outros também possam ler. Então, quais livros desses 5 livros desses 5, 6 editores que eu expliquei, você não conhecia? Quais deles você vai adquirir por ordem? E quais livros você acha interessante indicar para o próximo leitor? Então me diga, faça essa lista para mim aqui nesse vídeo aqui no comentário, que eu ficarei muito agradecido. E vamos fortalecendo a nossa estrutura de pregadores. É isso, de estudiosos, pregadores, expositores da palavra. Um abraço, Deus abençoe você, até o próximo vídeo e tamo junto no campo de batalha. Olá, eu sou o Dr. Severino Breda, doutor em Ciências da Religião pela PUC de Goiânia, também doutorando pela UNSA, Universidade do Museu Social Argentino, Buenos Aires, Argentina, e também sou representante de um polo de uma universidade aqui na minha cidade. Peço que se inscreva no nosso canal. Nosso canal trata de temas relacionados ao direito e à teologia e também temas relacionados aos cursos que oferecemos no nosso polo. Que Deus abençoe a todos vocês.